Olá, caros amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior, Offshore ao alcance de todos. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto imposto de renda. Então, se você tem uma preocupação com o imposto de renda, fique bem tranquilo que nós vamos ver aqui o passo a passo para declarar ganho de capital no exterior. Antes disso, vou mostrar aqui o site, né? Então, o nosso site que é Como Investir no Exterior. Tem esse template aqui que tem, eu estou colocando aqui o último vídeo onde eu falei para onde vai o dólar, e aí, né? Então tem minhas impressões aqui, se você ainda não viu, vale a pena conferir até o final. E o último post que eu fiz foi sobre o coronavírus, a Rússia, a Arábia Saudita e a carteira BPM. Então, carteira BPM sofrendo bastante, deem uma olhada lá. E aí as demais postagens aqui ao longo do tempo. Bom, em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem ainda não viu, esse menu aqui, ele tem bastante coisa, tá? Então, abertura de contas mostra que abertura de conta em banco, nas corretoras, como enviar dinheiro e tem a aba Imposto de Renda. Então, clicando aqui na aba Imposto de Renda, a gente vai abrir a página onde tem aqui o link para tudo que eu já falei sobre imposto de renda. Então, né, tem aqui, ó, como declarar dividendos recebidos no exterior, tá? O assunto de hoje, como declarar ganho de capital no exterior, né? No GCAP, né? A gente tem que declarar lá no GCAP. Vou mostrar aqui, vai ser o assunto de hoje. Aqui fala sobre imposto de renda, sobre aplicações financeiras no exterior. Então, se você tem um dinheiro lá numa conta remunerada, você vai ter que pagar imposto sobre o lucro dessa conta remunerada, independente de valor, tá? Então, não tem isenção de 35 mil reais, igual no ganho de capital aqui, conforme a gente vai ver. E aqui, né, como declarar o dinheiro no exterior. Opa, aqui tem uma falha que faltou a imagem, mas tem mais umas questõezinhas aqui que eu já conversei com a Receita Federal. Pois bem, vamos dar uma olhada então aqui, ó. Imposto de Renda 2020, o programa. Tá, então, se você vendeu a ação no exterior, ou ETF, ou REIT, com menos de 35 mil reais no mês, né, então você não vai precisar pagar o imposto sobre o ganho de capital. Pode ter ganho de capital de 5, 10 mil reais, 15 mil reais, que não vai pagar imposto. Então, qual é o fato aqui que te isenta de pagar imposto? É o limite de 35 mil reais, tá? Tá aqui, ó. Então, no Brasil, 20 mil, para ações alienadas no mercado de balcão. E 35 mil nos demais casos. Os demais casos são outros investimentos aí as ações, os REITs e os ETFs se encaixam aqui, tá? Então, digamos, vou para um exemplo bem absurdo aqui, para vocês terem a ideia de que não paga imposto, tá? Então, comprei 5 mil reais de ações da Apple. E aí essas ações subiram. Então essas ações de 5 mil reais subiram para 40 mil reais, 35 mil reais de lucro, tá? Eu vou lá e vendo até o limite de 35 mil reais, vendo 34.500, por exemplo. Então, qual que está sendo o meu lucro? O meu lucro está sendo de 29.500, né? Pois é, a gente não paga imposto sobre esses 29.500, porque a gente não vendeu 35 mil. Agora, se eu comprar um ativo, né, por 34 mil e depois vender ele por 35.500, eu vou ter que pagar o imposto. Tá? Então, não é sobre o seu ganho de capital, é sobre o valor vendido no mês. Então, é por isso que é bom investir no longo prazo, para que lá no futuro, 10, 15, 20, 25, 30 anos até, a gente possa vender os ativos e não pagar imposto, tá bom? Então, se você não vendeu acima de 35 mil reais, vocês podem vir aqui, né? Já tem um exemplo aqui, ó. Mas vem aqui em novo, vai lá na opção 05, ó, ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor de alienação até 20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e 35 mil nos demais casos. Então, vai abrir essa telinha aqui e aqui vai colocar qual foi o valor. Então, vamos supor, eu comprei ações da Visa, né? E tive um lucro de 4 mil
reais aqui. Então eu coloco aqui qual foi o lucro, não vendi mais de 35 mil, tá? Então, feito isso aqui, pronto. Declarei a ação que eu vendi. Isso aqui é uma dúvida muito constante, tá, pessoal? Então é o seguinte, olha, quando você vende um ativo, independente dele ter imposto a pagar ou não, você deve declarar a sua venda. Então, olha o exemplo que eu dei, que você comprou Apple por 5 mil e vendeu por 34.500. Você teve um ganho de 29.500. Né? Então, seu patrimônio cresceu. Como que você mostra para a Receita que o seu patrimônio cresceu? Mostrando de onde veio. Né? Então, veio das ações da Apple, que como você vendeu menos de 35 mil reais no mês, então você não precisa pagar imposto. Então, mesmo que não tenha incidência de imposto, devemos lançar aqui todas as ações que a gente vendeu e todo o nosso ganho de capital abaixo de 35 mil reais no mês. Dúvidas quanto a isso? Acho que não, né? Bem tranquilo. Então, já sabe, no programinha aqui do IRPF 2020, rendimentos isentos e não tributáveis, porque menos de 35 mil não paga imposto, tipo de rendimento 0,5, ganho de capital na alienação de bens e coloca o valor lá. Certo? Então, feito isso, vamos passar aqui então para a próxima etapa, que eu vou mostrar um negócio interessante, olha só. Esse daqui é o programa GCAP. Então, se você teve ganho de capital, você deve lançar aqui nesse programa. Estamos falando especificamente do exterior. Tá? Então, para lançar o ganho de capital no exterior aqui, a gente vai em direitos e bens, bem aqui, ó, onde está esse carrinho aqui, tá? E vai abrir aqui essa tela. Eu já tenho aqui um exemplo para a gente adiantar, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Então eu vou lá e coloco, ó, se você teve um ganho de capital no Brasil, você clica no Brasil. Nosso caso aqui, no exterior. Então, coloco lá, identificação e aquisição. O bem foi adquirido no exterior. O que foi? Ações da Apple. Então tá ali, ó. Né? Simples e sucinto. Pensa assim, o auditor, se ele pegar a sua declaração, ela não pode ter dúvida. Então tá lá, ações da Apple. E o ticker aqui, né? Eu coloco assim. Qual foi a data de aquisição? Então aqui são valores e datas fictícias, tá, pessoal? Nem chequei se isso aqui foi final de semana, mas enfim. Data de aquisição, 21 de janeiro de 2019. Qual foi a origem dos rendimentos? Rendimentos auferidos em moeda nacional. A gente tem em moeda nacional, em moeda estrangeira ou mix aqui de moeda nacional com estrangeira. Qual foi a cotação do dólar na data de aquisição? Foi 3,20. Né? Digamos que quando eu comprei Apple lá em janeiro de 2019, estava 3,20. Então o custo de aquisição foi 32 mil dólares. Ele automaticamente calcula aqui, ó, em reais. Ele multiplica aqui, tá? Então deu 102.400 reais. Vamos fazer um adendozinho aqui e vamos falar sobre esses rendimentos aqui, ó. Rendimentos auferidos em moeda nacional ou em moeda estrangeira. Aqui. Vindo então no site aqui, no Como Investir no Exterior, no menu aqui de Imposto de Renda, vamos lá em Como Declarar Ganho de Capital no Exterior. Eu clico aqui e isso aqui vai me abrir então o post que eu vou explicar detalhadamente isso daí. Então tem aqui o texto, tem aqui as instruções normativas, tá? Eu explico aqui a isenção de 35 mil reais, tem aqui aquela propaganda, né? Então se você acha que o conteúdo do site é muito legal, muito útil, então para ajudar aqui a trazer mais conteúdo, envie dinheiro pela remessa online, que realmente é a melhor maneira para enviar dinheiro para o exterior, e o cupom de desconto Investir no Exterior. Com isso você vai ganhar 15% de desconto na taxa, tanto para enviar pela remessa online ou para comprar moeda em espécie, né, aqui pela Bicâmbio. Tá? Então pode usar o voucher Investir no Exterior. Ajuda o site, ganha um descontinho e assim a gente segue em frente. Então olha só, vou resumir aqui, ó, rendimento oferido em reais, em dólar ou em ambos. Né? Quando você envia dinheiro para o exterior, então você está pegando reais, está enviando para o exterior em dólar, certo? Compra um ativo. Esse ativo que você vai comprar, ele vai gerar um dividendo, tá? Ou um ganho de capital. Esse dividendo que ele vai gerar, digamos que você comprou um ativo e gerou $1.000 em dividendos. Estou jogando bem lá em cima, tá? Aí você vai comprar um outro ativo com esses $1.000, tá? E não com o dinheiro que você enviou, sim com o dinheiro que já foi gerado lá fora. Ele tem uma tributação diferente.
que eu vou mostrar aqui agora, olha. Então, se você comprou um ativo, né? Olha só, na hora de fazer o imposto de renda. Vamos lá, passo a passo para não ter dúvida. Então, você comprou lá, o custo de aquisição foi 40 mil dólares, mas quando você enviou o dólar para o exterior, o dólar estava 1,85. Esses valores aqui estão baixos, porém são os valores do próprio perguntão lá da Receita, tá? Então eu só copiei, não fiquei inventando um novo exemplo aqui, porque não vale a pena. Então, eu comprei lá 40 mil dólares por 1,85 cada dólar, tá? Então me deu um total de 74.064. Mas quando eu vendi o ativo que eu comprei, né, eu tive um ganho de 10 mil dólares. Ó. O ganho de capital aqui foi de 10 mil dólares. Então eu vendi os 50 mil, mas na data da venda o dólar estava 2,85. Então me gerou 142.500. Né? Como é que eu vou pagar imposto aqui dessa compra? Bom, eu vou pegar o valor em reais da venda, tá? Subtrair do valor em reais da compra e vou incidir o imposto, certo? Então tá aqui, ó. Qual foi o imposto devido? Foi 68.436, a subtração de um pelo outro. E aí eu vou lá e aplico 15%, que vai dar 10.265,40. Então, esse aqui é o cálculo que a gente tem que fazer para pagar o imposto quando a gente vende mais de 35 mil reais. E esse ganho de capital, ele foi gerado em cima de um dinheiro que eu enviei para o exterior. Bom, acho que não temos mais dúvida quanto a isso, né? Se tiver, é só colocar aqui nos comentários abaixo que a gente vai esclarecendo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, num exemplo, tá? Bens e direitos adquiridos e aplicações financeiras realizadas com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira. Ou seja, eu não estou pegando os reais que eu enviei para comprar algo, eu estou pegando dinheiro que já foi gerado lá fora. Tá? Então, como que fica aqui o cálculo do imposto? É mais simples. Então, pegando o mesmo exemplo, né? Eu mandei, digamos que aqueles 40 mil reais eu não tenha enviado. Eles já estão lá fora de rendimento em dólar, né? Então eu comprei por 40 mil, vendi por 50 mil. Qual que foi meu ganho de capital? Foi de 10 mil dólares. Tá? Aí sim, eu pego aqui os 10 mil dólares e multiplico pelo dólar do dia que eu vendi. Tá? Então, lembrando aqui que quando eu vendo um ativo, significa que o Banco Central me compra o dólar. Quando eu compro dólar, quando eu compro um ativo, né, significa que o Banco Central me vendeu esse ativo. Então é sempre trocado, tá? Como aqui eu estou vendendo o ativo, eu vou utilizar o dólar de compra do Banco Central. Então, meu ganho de capital foi de 10 mil, eu vou multiplicar pelos 2,85, meu ganho de capital foi de 28.500. Eu pego esse valor, tiro os 15% de imposto e está aqui, ó, R$ 4.275 é o imposto. Tá bom? E aqui, se você tem um mix de dinheiro enviado e de dinheiro que foi gerado no exterior, é só você fazer a proporção, tá bom? 10, 20% de cada, então faz uma proporção aqui e declara também. Olha que interessante, quando a gente envia dinheiro para o exterior, né, a gente, assim, paga um pouco mais de imposto, né? Porque olha só, no mesmo exemplo de compra de 40 mil dólares e venda de 50 mil dólares com 10 mil dólares de ganho de capital, eu paguei R$ 10.265,40 de imposto sobre esse valor. Mas se esse dinheiro já foi gerado lá fora, olha aqui o imposto que eu vou pagar, ó. Então eu peguei os meus dividendos gerados lá fora, ou ganho de capital, por isso que a gente tem que manter uma planilha atualizada, depois eu vou trazer uma planilha aqui para vocês, tá? Então eu comprei 40 mil dólares, que já estavam lá fora, vendi por 50, tive um ganho de 10 mil dólares, olha a diferença do imposto. Aqui eu vou pagar 4.275 de imposto. Então esse é mais um motivo para a gente investir no exterior e manter o dinheiro lá reinvestindo sempre, né? Porque a gente vai também evitar um pouco de imposto, tá bom? Então,
Eu acho que a gente esclareceu essas dúvidas aí. Vamos voltar então lá no programa do GCAP, porque eu quero mostrar para vocês que hoje, a gente está aqui em 14 de março, sábado à noite, que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para ir amanhã de manhã no domingo, eu vou mostrar que o programa do GCAP 2020 tem um problema aqui, tá bom? Então vamos lá. Voltando, direitos, bens imóveis, identificação do ativo, exterior, ações da Apple, a data, aquisição, rendimentos auferidos em moeda nacional, 3,20, beleza. Quando a gente pula aqui para operações, para operação, então a gente vem aqui, ó, natureza, eu vendi esse ativo, alienação foi a prazo ou prestação? Não, não foi. Então clico em não, tá? Vou deixar a data em branco aqui. Qual foi a cotação do dólar na data da alienação? Quanto que estava o dólar quando eu vendi? 4,50. Qual foi o valor da alienação? 45 mil dólares. Aí ele já multiplica o 45 mil dólares por 4,50, que vai dar 202.500 aqui. Tá? Então, qual foi o custo da corretagem? $1. Comprei na Interactive Brokers, por exemplo. Tá? E aqui ele bota ali os 4,50 porque deduz. Já houve alienação parcial desse bem? Não. No meu caso, do exemplo aqui, não vendi Apple ainda. Estou vendendo de uma vez só. Então eu boto não aqui. País com acordo internacional, reciprocidade de tratamento, a gente vai aqui e escolhe Estados Unidos 249 e o valor do imposto em reais, que no caso aqui a gente a gente não paga imposto nada lá fora, tá bom? Então, olha só. Olha o bug que está dando no GCAP 2020 hoje em 14 de março. Quando eu coloco a data de alienação, então vou botar aqui, por exemplo, 10 de maio de 2019. Eu comprei em janeiro, vendi em maio. Quando eu lanço isso aqui e mudo, né, de célula, olha o que acontece. Ele me diz que no caso de alienação a prazo / prestação efetuada até 31 de 12 de 2019, cuja tributação tenha sido diferida, o contribuinte que recebeu parcela em 2020 deve preencher os dados de aquisição e de alienação de acordo com o demonstrativo do ano de alienação. Ok. Só que eu não fiz alienação a prazo ou prestação, eu estou vendendo uma ação de uma vez só. E aí, quando eu coloco a data que eu vendi essa ação, olha aqui, ele não me habilita o não, para eu dizer que não foi a prazo. Tá vendo? Então isso aqui é um erro do programa, tá? Então, ó, se eu apagar a data aqui, pronto, eu posso escolher não. Se eu colocar a data aqui, vou botar até outra data, vou botar aqui, ó, 04 de 6 de 2019, tá bom? Ó, quando eu mudo a célula, dá a mesma coisa, tá? Então é por isso que eu vou pular aqui para o GCAP 2019, que não tem esse bug. Acredito que esse bug aqui no GCAP 2020 já vai ser atualizado. Então, vamos voltar aqui. Eu já tenho 2 exemplinhos aqui para a gente adiantar então o serviço. Tá lá. Quando a gente vem em operação, aqui não tem esse problema. Olha só. Coloquei aqui que a data de alienação foi 10 de 1 de 2019. E aqui tá não. Tá vendo? Então, olha, venda, mesma coisa. Só que eu coloco a data aqui, coloco o não aqui, sem problema nenhum. Resolvido o problema aqui para o nosso vídeo, tá? Mas fiquem atentos com o GCAP 2020. Preste bastante atenção nisso daí. Eu mesmo vou mandar um e-mail lá para a Receita para tentar corrigir isso aí. Então, lançado todos os dados aqui, a gente pode vir em cálculo do imposto, né? A gente vem em apuração primeiro e a gente vê que foi tudo lançado automaticamente. Então o valor da alienação foi de 45 mil dólares, custo da corretagem foi de $1, o valor líquido da alienação foi de 44.999 dólares, descontou um ali, custo de operação. A cotação do dólar 4,50, o valor líquido 202.495,50, o custo de aquisição foi de 122.500, qual foi o meu ganho de capital? 79.995,50. Aí eu clico aqui em cálculo do imposto, ele já vai mostrar, ele transporta para cá o ganho de capital, ele já me mostra a alíquota média aqui de 15%, imposto devido antes da compensação, 11.999,32. Se eu tenho algum imposto já pago no exterior, tipo, sei lá, vou botar aqui R$2 aqui, né? Ele já vai fazer o cálculo aqui, tá? Qual o aviso que ele deu aqui? O imposto pago no exterior passivo de compensação está limitado ao valor do imposto em reais da aba operação. Tá? É porque não está lançado aqui, ó. É esse valor que é lançado aqui. Então, se eu lançar aqui, ó, R$1.000, só para
a gente fazer aqui como exemplo, R$ 1.000. Cálculo do imposto, eu tenho que lançar aqui R$ 1.000. Aí pronto, ó. Ele deduziu aqui, tá vendo? Ó? Mas não é, o nosso caso aqui do exemplo, tá bom? E aqui está o imposto devido, tá? Como é que a gente faz para pagar esse imposto? Direitos, bens e participações, bem esse aqui, ó. E aí vai abrir a tela, você imprime o DARF ou tira o print, paga, resolvido o problema, certo? Então agora eu vou mostrar aqui, ó, no caso, aqui ó, fiz um exemplo com Visa, em que eu não vendi R$ 35.000 no mês. Então, onde o bem foi adquirido, no exterior, ações da Visa, data de aquisição. Aqui eu estou fazendo um exemplo com rendimentos auferidos já em moeda estrangeira, tá? Qual foi o custo de aquisição? $5.000. Então, vamos ver a operação. Vendi, não foi a prazo. Qual foi a data de alienação? Está aqui, ó. A cotação do dólar na data de alienação foi R$ 4,50. O valor da alienação, comprei por $5.000, vendi por $6.000, com 1 de corretagem. Notem que aqui ele já abriu uma outra opção, ó. O valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza alienados em 10 de 2019 é superior a R$ 35.000, eu boto aqui que não, né? Houve alienação parcial desse bem? Também não. Estados Unidos, não tem o imposto que eu paguei lá. Quando eu venho aqui em apuração, olha lá, ó. Qual foi o valor da alienação? $6.000. O custo da corretagem foi 1, o valor líquido da alienação foi 5.999, o custo de aquisição foi 5.000, então o ganho de capital foi $1.000, que multiplicado por 4,50 deu 4.495,50. Quando eu vou em cálculo do imposto, olha aqui o que acontece. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi apurado o ganho de capital tributável nessa operação. Então, se você quiser lançar aqui no GCAP, pode lançar. E ele mesmo já vai dizer que não precisa pagar o imposto porque não houve venda acima de R$ 35.000 no mês. Tá bom? E aí como é que eu faço para mandar isso aqui então lá para o programa da RFB? Lá na minha declaração, né? Nesse programa aqui, ó, que eu estou declarando aqui os meus ativos. Simples. Ó, exportar dados para o GCAP, exportar para o IRPF 2020. Quando eu clico aqui, todos os dados lançados aqui, seja pagando imposto ou não, vão ser transportados aqui para o programa da Receita Federal. Certo, pessoal? Dúvidas quanto a isso aqui? Então, fiquem atentos aqui ao GCAP 2020, tá? Por causa desse problema aqui na operação, na alienação na data. Vamos esperar corrigir aqui o programa para poder lançar tudo, tá? E não esqueçam de lançar o ganho de capital, pagar o imposto, se ele houve, ou então de lançar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, no tipo de rendimento número 05, ganho de capital na alienação de bem, direito ao conjunto de bens da mesma natureza, tá? O que não ultrapassou R$ 35.000 no mês. Tá bom? Então, esse aqui é o vídeo detalhado explicando como declarar ganho de capital no exterior. Um forte abraço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.